Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e eu estou aqui novamente com o Jacira, que já tá figurinha carimbada nesse podcast, já está sócia tal qual Larissa. Eu já tenho apenas uma leve porcentagem desse podcast, essas mulheres já têm 40% cada uma, mais ou menos, sobrou 20 ali pra mim. E Jacira tá aqui antes da gente entrar no tema de hoje, né? Eu queria que ela se apresentasse pela 40ª vez e aí a gente toca o barco. Oi, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Agora sou escritora, né? Não sei se eu já vim aqui quando eu já era escritora. Você tinha escrito o livro, não tinha lançado ainda. Não tinha lançado. É, mas já era. Outro rolê. Você já leu o seu livro falando nisso? Ainda não. Ah, meu Deus, não pode divulgar isso. Eu recomendo que as pessoas leiam meu livro. Não li, mas recomendo. Não li. Pessoal, eu não li ele impresso já, né, pela editora, né, porque se eu escrevi, eu li, né? Exatamente. Enfim, mas eu vou ler. Tu vai cortar essa parte, né? Não. Não. Ai, meu Deus, escritora do livro Estigma da Cor. Agora eu também sou palestrante. Me chame para falar na sua igreja, por favor. Tá? Amém. E eu faço pós-graduação, uma especialização em teologia bíblica e exegética do Novo Testamento. E é isso. E é isso. Enfim, hoje a Jacira tá aqui pra gente conversar sobre multiculturalidade, de onde tiramos essa ideia. Simplesmente a Jacira fez uns tweets e eu falei, oi, tudo bom? Vamos conversar de novo, como se a gente não conversasse praticamente todo dia, né, amiga? Mas assim... É sobre isso. Sobre esse tema a gente deixou especificamente pra conversar aqui. E aí, enfim, eu tirei essa ideia dos tweets, a Jacira falou um pouquinho ali, muito brevemente, né, sobre a experiência dela de viver em diferentes culturas. E é um tema muito, muito interessante, que pelo menos eu gosto e conversar com alguém que vive isso é muito interessante para mim. E aí, como esse podcast é meu... eu trago aqui as pessoas que eu acho que são relevantes para falar sobre assuntos que são relevantes. Então, amiga, antes de qualquer coisa, se você puder contar um pouquinho da sua história, né, com essas diferentes culturas e tudo mais, seria interessante pra gente começar aí. Então, não sei se todos vão ter lido no caso não, ouvido, né, o outro podcast. Eu não sou brasileira. Eu sou de Guiné-Bissau, um país do continente africano, mas eu fui criada aqui no Brasil. Eu vim ao Brasil quando eu tinha 7 anos com minha família. Então, eu fui criada aqui no Brasil, né? Mas só que os meus pais, eles foram criados em Guiné-Bissau. Eles tiveram toda a sua infância, adolescência e o adulto, né? Como adultos, tudo em Guiné-Bissau. Então, eles têm uma carga cultural de Guiné-Bissau e eu não. Então, como eu vivi numa cultura brasileira, a minha cultura é toda misturada, tanto do Brasil quanto de Guiné-Bissau, porque como eles foram criados lá, muitas das coisas também de lá eles passaram para mim. Então, esse multiculturalismo de coisas de Guiné, coisas da África como um todo, né, costumes africanos e, ao mesmo tempo, costumes brasileiros, esteve sempre e está comigo, né, porque eu ainda moro com os meus pais ainda. Uhum. Vocês mudaram pra cá, pro Brasil, você era bem pequena, né, e seus pais já adultos, obviamente. Isso, eu tinha 7 anos. Tinha acabado de completar 7 anos, na verdade. Você tem bastante memória dessa época? Não. No caso de memória de Guiné-Bissau? Uhum. Não. Eu me esqueço, eu sou muito esquecida, muito, muito esquecida. E memórias de primeira infância, assim, né? Dizem que a gente não lembra muito, então eu não lembro de quase nada, assim. Tem muitas coisas misturadas, de coisas que eu sonhei, de coisas que não existem. Não tenho uma memória. Eu preciso voltar para conhecer de novo o meu país. Uhum. Eu acho que isso também ajuda bastante no choque cultural, né? Que
a gente já conversou um pouquinho e a gente sabe que acontece, porque seus pais viveram a vida inteira, quase, vamos assim dizer, né? Infância, adolescência e vida adulta. E você, o pouco que você viveu, você não tem memória. Isso. Pois é. Cara, isso é bizarro, né? E aí por isso que... acho que é por isso que geram os choques, os choques de cultura. Eu não consigo falar choque de cultura sem lembrar do choque de cultura. E esse episódio vai ser eu vou botar a foto do Renan na capa. Mas enfim. E como que foi pra você, então, ser criada por pais, né, que tinham toda essa cultura de Guiné-Bissau, sendo praticamente uma brasileira? Por um lado, é extremamente massa, bem empolgante, assim, porque a gente vai aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, tem uma carga maior de conhecimento e também de entendimento do outro mesmo. Mas por outro é complicado, né? Porque são realidades diferentes coexistindo ao mesmo tempo. Então nem sempre tudo é legal. O multiculturalismo, como eu falei lá nos tweets, ele é extremamente massa no sentido de que são coisas diferentes coexistindo e de forma harmônica. E isso é bom, isso glorifica a Deus, a gente vê a diversidade criacional do Senhor. Mas, por outro lado, é muito complicado, porque é você lidar com o diferente, é você lidar com alguém que tem realidades, cargas psicológicas diferentes, cargas culturais, e isso faz com que a gente tenha que se ajustar. E se as pessoas não quiserem se ajustar, aí dá errado. O que você encontrou de diferença, assim, que você encontra até hoje, né? De diferença entre a cultura e costumes mesmo, né? Entre os seus pais, de que eles trouxeram de lá de Guiné-Bissau e que você, como brasileira, fala, gente, isso é muito diferente. Um dos costumes da África como um todo, né? Dos países africanos, é essa coisa comunitária, né? Essa coisa de família e essa valorização muito bem presente, comunitária, assim. Nas sociedades mais ocidentais, não tem tanto isso, né? É uma cultura mais individualista. Então, essa é uma das primeiras cargas, assim, de tipo, coisas do final do ano, amigos se reunirem e chamarem para todo mundo ir, e é algo inaceitável para a cultura africana, porque é uma festa de família, você tem que ficar com a sua família e pronto. Claro que existe isso também aqui no Brasil, mas no caso de algumas famílias em específico, no caso na África não é bem assim, é algo que é costume e acabou. E também por causa dessa coisa da comunidade, tem muito essa coisa de existe um líder comunitário, aquele ancião, é aquela pessoa que você vai obedecer e pronto. Os pais com pessoas nessa hierarquia, né? Nessa pessoa que está acima, você tem que obedecer e pronto, você não pode questionar. O que é muito difícil para a carga cultural ocidental, que é uma carga que envolve a criança na família, ouve a criança, tem uma outra realidade e que lá não existe. Então, muitas das vezes, coisas que... E agora eu não estou falando como adulta, eu estou falando como criança, já ser criança, né? Que recebeu a carga cultural brasileira e que achava tranquilo questionar algumas coisas que eu não concordava, mas que para eles era tipo uma falta de respeito. É tudo muito aumentado no sentido de que funciona assim lá, né, de hierarquia, que você simplesmente tem que aceitar. Então, se você questiona, isso significa que você está faltando com respeito, mesmo que você não esteja faltando com respeito. Então, são coisas que se tornam muito complicadas num convívio diário, né? Mas eu diria que esse é o principal ponto, essa coisa da comunidade e hierarquia entre pessoas que são os líderes comunitários, os líderes da família,
e aqueles que têm simplesmente aceitar e não questionar, enfim. Eu tinha até anotado aqui pra perguntar pra você sobre os impactos, né, que essa diferença mesmo, né, que existe entre a infância da Jacira, principalmente acho que infância, acho que talvez tenha sido o período que você mais sofreu com essa diferença, porque criança não sabe muito bem, aí tá aprendendo a lidar com seus próprios sentimentos e questões. E como que foi esses impactos, assim, dos seus pais lidarem com uma filha, criança, vivendo uma cultura completamente nova pra eles, que a cultura também era nova pra eles, mas que pra você, tipo, tá tudo normal aqui. Meus pais, eles foram muito sábios, digamos assim, no sentido de tentar se adequar também, né? Uhum. Então, de certa forma, eles foram dando abertura, mas isso não foi de uma hora para outra, né? Foi algo que demorou, foi algo muito, muito complexo, assim, de se dizer. Mas eles tentaram se adequar. Mas foi um impacto também para eles, do tipo, por exemplo, o nome do meu pai é Daniel. Aqui na cultura brasileira, o português do Brasil, a gente chama Daniel. Mas em Guiné-Bissau, que é a gente fala português, mas é um português de Portugal misturado com os dialetos da gente, a forma de falar dos dialetos da gente, enfim. E aí, em Guiné-Bissau, a gente fala Danielo, com o L do jeito que os portugueses de Portugal falam, né? Quando a gente chegou aqui, meu pai, ele batia o pé. Quando as pessoas chamavam ele Daniel, ele dizia, meu nome não é Daniel, meu nome é Daniel. São coisas simples assim, mas que remetem a essa coisa, essa carga cultural de Guiné-Bissau, que ele não queria se desvencilhar. E aí, numa coisa simples como o nome, né? Imagina costumes e culturas realmente que foram aprendidos, né? E havia muito questionamento com relação à forma como os brasileiros são, de que eu não, ao longo da conversa a gente vai falando de alguns outros pontos, né? Mas havia esse questionamento da forma como a cultura brasileira era, muitas críticas, enfim, e não aceitação de primeira, né? E aí era aquela coisa do tipo, minha filha, não seja igual a eles. Basicamente, né? Mas que com o tempo houve a flexibilidade, enfim. Até hoje a gente tem vários problemas, várias coisas, né? Que eles acreditam que da cultura guineense é muito melhor, da cultura africana é muito melhor. E pra mim, tudo faz, né? Porque eu acho que é tranquilo. E, enfim, é complexo, digamos assim, é complexo. E falando desses pontos, então, positivos e negativos, porque assim, eles existem, a gente não pode ignorar isso. E acho que é eles que a gente consegue equilibrar, talvez, né? Pensando neles, a gente consegue equilibrar, tipo, tá tudo bem, gente. Tem o lado bom e tem o lado difícil. E a gente vai ter que conviver com eles. Então, acho que trazer um pouco desse senso de realidade e ajudar a gente a lidar com a coisa. Me conta um pouquinho dos pontos positivos que você encontra dessa diferença, né, de viver com cultura guineense e cultura brasileira, as coisas que vocês aplicam na casa de vocês, enfim, tudo mais. Uma coisa que a gente aplica aqui é comer comidas típicas de Guiné-Bissau, regularmente. A gente faz muito isso. Então, existem coisas que não existem aqui no Brasil, que só existe lá, mas do que existe aqui, a gente aproveita para fazer algumas comidas típicas. Isso me ajuda a ter um leque muito maior de experiências, né? E de ver outras realidades e respeitar outras realidades, outras formas, outras culturas. Então, as pessoas sempre me dizem, se você for para um outro país, no caso que não o Brasil mais, e conviver com outras culturas, conviver com outras pessoas, o tema que eu falo, né, essa coisa da diversidade criacional, essa questão do racismo como se dá, de você desprezar, né, a cultura, a vivência do outro, eles dizem que ao eu viver com várias pessoas com visões diferentes, com culturas, estilos diferentes, eu vou poder entender melhor, né, a diversidade criacional e o respeito à criação. Então eu vivo isso na minha casa, né, com uma realidade diferente e respeitando, né, são comidas boas, eu
não preciso diminuir a comida do Brasil para poder valorizar a de Guiné-Bissau, eu não preciso diminuir a comida, o estilo de comer dos guineenses para poder valorizar a do Brasil, não. São realidades diferentes e se complementam e resultam em glória a Deus, né? Então, são coisas que eu vou aprendendo na vida, assim, né? Falar línguas originais de Guiné-Bissau aqui em casa. Inclusive, tem uma coisa muito engraçada, porque em Guiné-Bissau a língua oficial é português, né? Uhum. E a gente fala no dia a dia o crioulo, que é uma língua original de Guiné-Bissau. Todos os guineenses falam crioulo. Mas em cada interior, cada cidade do interior, tem mais uma língua que se fala. Uhum. E nós somos de Biumbo, uma cidade de Biumbo. E lá, meus pais aprenderam a falar o papel, que se fala pepel, na verdade. E aí, eu não aprendi, porque eu fui criada na cidade. E aí, quando eles querem que eu entenda, quando eles estão falando alguma coisa que é tranquilo, eles falam em crioulo tranquilo. E eu entendo, eu não falo crioulo porque eu perdi muito do crioulo, mas eu entendo tudo. Agora, quando eles não querem que eu entenda, aí eles falam em pepel. Muito bom. Quando eu tava lá na África, uma vez a gente foi pra Zâmbia. Foi na Zâmbia. E aí o pastor que cuidou da gente lá e tal, na casa que a gente foi, ele falava 11 línguas, assim, vários dialetos, né, que alguns eram bem similares e tal, mas tinha suas diferenças e ele manjava plenamente. Aí era muito assim, quando as pessoas queriam conversar e queriam que a gente que é gringo não entendesse, eles saíam do inglês ou do francês, né, que enfim, que são as línguas, tipo, mundiais, e a gente ficava... Poxa! Os africanos fazem muito isso. Inclusive, tem aqueles programas, né, de trazer alguns africanos para estudarem nas federais. Vieram muitos guineenses aqui para a UFPB, a federal aqui da Paraíba. E o pessoal é assim, tipo... Estamos num canto com um monte de gente, a galera quer fofocar do povo, aí muda de língua e o povo ninguém entende. Uhum. Não, mas pra gente isso era bom. Eu morava lá na África do Sul. Eu queria falar só com as minhas amigas, eu falava em português. Falar, provem do mesmo veneno. Exatamente. Mas isso acontece. E são sons diferentes. Tem algumas palavras que eu até já aprendi. Já tô começando a aprender, ó. Mas a sonoridade é diferente, a tonalidade é diferente. E lidar com isso, eu acho que me ajuda muito a sensibilidade mesmo. De valorizar alguém que é diferente, que tem expressões diferentes. Como, por exemplo, sei lá, lidar com um autista, lidar com alguém que é mudo, que tem uma realidade diferente, que fala de uma forma diferente. Não é uma surpresa para mim, não é uma forma... como posso dizer? Eu não olho e desprezo, como naturalmente a gente faz isso quando a gente tem essa repulsa com alguém que tem uma forma diferente da gente. Mas eu vivo nesse diferente, eu convivo nisso. E isso me dá habilidades de sensibilidade maior com pessoas que são diferentes de mim. Então, eu percebo muito isso. A questão da família também é bom, né? Não é algo ruim. Né? A valorização da família, a valorização da comunidade é algo muito bom. Esse espírito comunitário africano é algo legal. É só ruim quando é levado ao extremo e fica nessa hierarquização e as pessoas não têm essa possibilidade de falar, se expressar, enfim... E aí é complicado nesse sentido. Mas é algo bom, esse espírito comunitário, porque a gente sempre tem reuniões com a minha tia. A gente tem uma outra família daqui que mora aqui no Brasil, em João Pessoa com a gente. E a gente sempre tem reuniões familiares. Aqui em casa valoriza muito o culto infantil, não, culto doméstico. A gente sempre teve. Valoriza muito essa coisa dos pais presentes. Meus pais foram muito presentes na minha infância. E até hoje me dão muita assistência, mesmo eu sendo adulta.
assistência espiritual, inclusive, né? Sempre foram presentes, nunca terceirizaram isso. Isso é muito importante, né? É uma realidade que eu nunca vivi, né? Eu escuto muitos brasileiros, pessoas que foram criadas, no caso, por pais brasileiros, essa realidade que acontece, né, de terceirização da educação, de terceirização da família mesmo, né, pessoas que têm de viver somente com amigos mesmo, porque os pais não são presentes, enfim, mesmo estando na mesma casa, né. E eu nunca vivi isso, né? Porque essa questão da valorização... Não estou dizendo que não exista isso no continente africano, existe também, existem pais responsáveis, enfim, mas que essa virtude comunitária é algo muito positivo também, né? Pode ser algo muito positivo se usado com sabedoria. Então, eu me lembro dessas coisas do ponto positivo aqui. E os negativos. É chato falar deles, mas eu acho que chega num ponto em que a gente começa a tratar com mais leveza, assim, mas eu acho que como você passou a adolescência com essa diferença, e a gente, né, todos nós aqui já fomos adolescentes, sabemos das dificuldades de lidar com pais que são brasileiros, né, no meu caso, brasileiro sendo brasileira, quer dizer, brasileira com pais brasileiros, imagina na sua vida que era o contrário, né? Você, praticamente brasileira, que, como você disse mesmo, quase não tem memórias lá de Guiné, e com pais com cultura completamente diferente. Eu acho que talvez aí, tô aqui chutando por alto, tá? Aí você me conta, que talvez essa tenha sido a fase mais complicada de lidar com essas diferenças culturais. Ah, com certeza. Com certeza. Eu achava que meus pais me odiavam. Toda adolescente acha isso, mas no meu caso era assim 2 vezes mais, né? Porque eu dizia, meu Deus, são coisas normais, meus amigos tudo fazem, por que eles não deixam? Do tipo, ir na casa de amigos. Isso é algo assim, tipo, até hoje. Amiga, até hoje vou te contar uma coisa. Tinha uma amiga minha da escola que eu dormia toda semana na casa dela. Então, o pessoal me chamava para as coisas, simplesmente não pode. Mesmo conhecendo os pais, enfim, da igreja, pessoa da igreja, era muito mais difícil, assim, né? Porque é algo muito familiar. Tipo, você tem a sua casa. Sim, eu sei que eu tenho minha casa. É algo muito, muito difícil. Natural, por exemplo, aqui no Brasil, filhos com 25 anos, 30 anos na casa dos pais. Lá não, né? Geralmente o casamento é bem cedo, né? Se eu tivesse em Guiné-Bissau, acho que eu já estaria casada há muito tempo, né? Porque geralmente é bem cedo, as meninas, né, são de casar, né, e tal. Então é algo incomum. A questão do dormir na casa dos amigos é o que me pega sempre. Porque eu lembro da escola, até coisas do tipo, eu lembro que na escola, o pessoal marcava de ver filme, o pessoal marcava de sair, e aí eles tipo, não pode, você não sabe o que essas coisas... E além do mais, nós somos pais, eu tenho pais cristãos, pais crentões, né, e tal, e aí eles diziam, esse povo não é crente, você vai andar com um crente, não sei o quê, aí o que piorava mais ainda, tipo, não saía pra nenhum canto. Era triste, de verdade. Muito difícil. Outra coisa, marcar as coisas de última hora. Isso pega até hoje. Aqui no Brasil é algo muito natural, assim. Tipo, vamos. Natural. Vamos. É muito tranquilo. Mas lá na cultura africana não é. Não é, assim. E mais do que na região do interior onde a gente morava, foi evangelizado por ingleses, o que piora 2 vezes com relação a essa questão do horário. É tipo pontualidade, é tudo muito certinho, assim, é você marcar uma coisa com 1 mês de antecedência, 1 semana, coisa assim. Mesmo que tipo... Aqui no Brasil é o contrário, se você marca com 1 mês de antecedência, ninguém nem lembra mais e tá desmarcado. Exato, os meus amigos, tipo, sei lá, estão passando pela rua. Jacira, vamos aqui. Coisas muito simples, assim, até hoje. Que ainda meus pais ficam tipo, você sabe da cultura da gente, como a gente é. Mas, pais, é muito normal, é tranquilo, eu vou aqui, do lado. Mas seus amigos não sei o quê, e os pais deles? Aí eu, não, mas os pais dele também
É outra realidade. Enfim, é muito complexo. Essa questão de última hora para a cultura africana, para uma cultura africana que foi ainda trazido o evangelho por ingleses e tal, é bem complexo. É difícil compreender, né, que tipo... Não, tá tudo bem, a gente só teve essa ideia agora. Isso. Pra eles é tipo irresponsabilidade. Pra eles acham que é irresponsabilidade. Meu Deus, Pra mim, irresponsabilidade é o jeitinho brasileiro de chegar atrasado. E nisso eu concordo com os ingleses em gênero, número e grau. Eu odeio atraso. Eu também não gosto de atraso, não. Mas coisas de última hora eu acho que é tranquilo. Até pela correria da vida, São pessoas que trabalham, os nossos amigos, a gente tá trabalhando, às vezes é só um horário que a gente achou naquele momento, enfim. E eu acho que pode ser adaptável, pode ser mais flexível. Então, às vezes é algo realmente muito complicado, que são coisas muito simples e que no dia a dia se torna muito penoso, né? E principalmente o relacionamento acaba desgastando por causa de ter que explicar de novo a mesma coisa, enfim, é algo muito complicado nesse sentido. Mas, assim, a questão do atraso, eu também sou super contra, eu acho que é complicado. Tem que rever isso aí, Brasil. É que tem coisas também, né, tipo, disso de marcar de última hora, que eu acho que são tranquilas, tipo, a gente só vai sair ali comer uma pizza, por exemplo, mas existe aquelas coisas do brasileiro, tipo, vamos pra praia amanhã? Gente... Isso até eu que sou brasileira. Tem vez que até tudo bem, assim, você tá de férias, mas... Tipo, sexta-feira normal. Tipo assim, nada está acontecendo. Tudo tem limite, né, gente? Sim, é verdade. Eu ia te perguntar outra coisa sobre a cultura de vocês, que você já falou que vocês comem muito a comida de lá e falam o crioulo. Eu ia perguntar se vocês fazem isso, tipo, intencionalmente, assim, se há uma intenção mesmo que existe de manter a cultura ali sempre, ou se é simplesmente natural, por causa dos seus pais terem vivido tantos anos lá e tudo mais. É natural, não é intencional. Inclusive, meus irmãos, né, que nasceram aqui, eles não sabem falar crioulo. Deveriam saber, né? Meus pais deveriam ter ensinado, mas eles não sabem falar. É algo natural, porque como eles foram criados assim, né? Então tem essa naturalidade de sempre estar conversando. Além de que meus pais, eles têm a ideia de retornar para Guiné-Bissau, né, depois. Não sei se isso vai se concretizar, eu acho que não, acho que é muito difícil. É uma vontade, né? É uma vontade, eles têm essa vontade. Então eu acho que é algo inconsciente também para preservar a cultura, não sei. Mas sempre falou. Quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente morou por um tempo, né, com a minha tia, porque ela já morava aqui. E a gente falava também crioulo em casa, enfim. Então é algo... Quando se vê nas reuniões familiares, só fala crioulo, assim, e tal. Então é algo mais natural. Quando seus irmãos nasceram, seus pais já estavam bastante tempo aqui no Brasil? Já estavam bastante tempo. Acho que isso ajuda também, né? Porque talvez se eles estivessem há pouco tempo aqui, talvez eles, tipo, insistissem em manter. Sim, com certeza, sim. É tanto que na criação dos meus irmãos, eles foram mais flexíveis com eles do que comigo, né? Porque eles já são brasileiros, enfim, foi uma outra realidade, assim. E também porque eu já tinha confrontado eles com relação a algumas coisas que não precisavam. Eu trilhei hoje andando para que vocês pudessem correr. Me agradeçam. Mas é interessante, né, perceber também não só o seu lado, mas o lado dos seus pais também se flexibilizando aos poucos. Sim. Porque você teve que se adaptar muito às restrições deles, vamos assim dizer, né, ao que eles queriam ou não a respeito da cultura brasileira, mas eles também tiveram que uma hora falar, olha, nossos filhos os seus outros irmãos são brasileiros, mas você nasceu lá, mas tipo... vive como... A gente começa a ter memórias mesmo muito fixas na nossa cabeça, na nossa mente, né? Com a ideia de que você veio pra cá. Então, assim... Não tem muito o que fazer. Ela é criada num país que é totalmente diferente do nosso. Então, ter
essa flexibilidade de eles também se adaptar. Acho que até para a própria adaptação deles, né, e tudo Sim. mais. É interessante, eu vou querer fazer um episódio com eles, Jacira. Como é que foi? Agora eu quero conversar com eles. Como é que foi pra vocês virem depois de adultos pra um país novo? A sorte, né, vamos assim dizer sorte, é que era uma língua que eles já conheciam, pelo menos, né? Verdade. Eu acho que o episódio com ele seria legal. Vamos combinar isso aí, tá bom? Então tá bom. Amiga, é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre? Não, eu acredito que é isso mesmo. Eu acho que... Eu acho que assim, o que você mais aprende lidando com tudo isso? Acho que é uma boa pergunta pra gente encerrar. Isso. Muitas das coisas que eu falo hoje, quando eu paro pra pensar, tanto conhecimento que eu tenho, no sentido, não que eu sou muito inteligente nem nada, calma. Conhecimento cultural, digamos assim. Um dia desses eu parei pra pensar, mas de onde foi que eu entendi tanto essa carga, né? E foi aí que eu comecei a refletir sobre essa coisa, né? De estar vivendo nesse mundo multicultural e que isso me ajudou a ter um olhar mais aprofundado ou mais caridoso, mais sensível, digamos assim, para a realidade do outro, né? Para a realidade de alguém que a gente pode acabar escanteando, mas que na verdade é só uma pessoa diferente da gente, com uma cultura diferente da gente, com uma realidade diferente da gente, né? Então eu tive que me adaptar também, né, aos meus pais, a ir devagar também com as coisas que eu estava aprendendo aqui no Brasil. Tive de ser compreensiva no sentido de não simplesmente ir com o que os meus amigos estavam dizendo, fazendo e impor isso aos meus pais, mas eu fui com calma também, né? E isso me ajudou também a moldar, né? Me moldou também, né? Então, quando eu falo sobre racismo, sobre discriminação, sobre preconceitos, é também desse lugar de uma pessoa que teve que lidar com culturas diferentes, teve que aprender coisas diferentes e teve que lidar com coisas que pessoas que não vivem a multiculturalidade não viveram. Tanto num aspecto positivo da coisa, de ter de ver a diversidade criacional positiva, né, do Senhor, mas também tanto no sentido de conflitos, de embates, de problemas, e que me moldaram também, né? Então, essa base de convivência me moldou também, né? Isso é muito legal. Tem as suas dificuldades, mas também tem todo o seu privilégio, né? Isso. Então é isso, amiga. Muito, muito obrigada. Vamos combinar essa gravação com os seus pais. Vamos combinar. Mas é isso, muito, muito obrigada mesmo. Eu amei. Espero que você tenha gostado também de conversar um pouquinho sobre isso. Sim, eu gostei muito obrigada. E é isso. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal te seguir. Sim. @JaciraPVM. Twitter, Instagram. Mas não me sigam no Twitter. No Twitter eu sou muito chata. Mentira, amiga. Foi por lá que a gente se conheceu. Foi ótimo. Obrigada, amiga. Você é muito caridosa. E comprem o livro da Jacira, Sim, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que esse livro é excelente. Então é isso, amiga. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo episódio, pessoal. Um beijo e um queijo.